Ô pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre as dificuldades, os problemas da vida e o que você está tendo que enfrentar no dia de hoje. Qual é o inimigo que você está enfrentando hoje? Cada um de nós muitas vezes temos os nossos problemas, né? E assim temos que enfrentá-los. Mas como que você está enfrentando esse problema? Muitas vezes nós precisamos pausar, parar, comer, beber e descansar. Só assim depois disso voltarmos a estar enfrentando tal situação que nos sobrevém. Muitas vezes não é assim? Muitas vezes queremos agir rápido, é para agora, mas não é assim. Muitas vezes foge de nossas mãos tudo o que nós pensamos ter, né? Então, a força, sentimos assim às vezes desgastados, não é mesmo? Você está lutando, parece que você se sente sugado, aquele estresse. Isso muitas vezes atrapalha até a nossa vida física, porque o problema emocional, seja qual for o problema que estamos passando, o inimigo que temos que enfrentar, esse inimigo que temos que enfrentar muitas vezes nos suga, nos tira o ânimo, dá assim, deixa a gente triste, deixa a gente preocupado, cansado, isso vai nos esgotando, isso muitas vezes vai deixando a gente estressado. Vou deixar aqui, vou falar um pouco sobre Elias e um fato e um momento que ele passou. Então vamos lá, e o título diz assim, assim é o título, Uma Parada para Descanso. Pessoal, essa leitura daqui do manancial, tá bom? E eu vou falar um pouco sobre a situação que Elias passou, teve que enfrentar, e aprendendo um pouco também com ele, com esse texto que nos traz a ensinar e nos ajuda também a prosseguir, nos dá exemplo de como também nos sair. Pessoal, para fazer essa leitura, vou usar o meu óculos que eu uso para ler de perto, então colocando ele, tá bom, pessoal? Olha aqui, pessoal. Então, a leitura de hoje é 1 Reis 19, de 1 a 8, tá? Estarei lendo essa parte para depois entrar ali no texto mencionado, tá? 1 Reis 19, de 1 a 8. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente a espada matara a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia. Pessoal, ele andou pelo deserto o caminho de um dia, estava fugindo da Jezabel, tá? E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. Uma planta, né, pessoal? Debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Tá vendo aí? Ele sentiu, foi desgastante para ele. Assim, no mesmo momento, assim, em um momento ele estava com toda a força e em outro ele já estava desgastado, né? Fugindo da Jezabel, ele se viu ali em extrema canseira, enfadigado, cansado, enfadado, né? Continuando. Aí ele disse o quê? Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então ali ele deitou, pessoal, para descansar, porque ele não estava aguentando esse caminho do deserto. Alguém já andou no deserto? Pois é, quente, quente de dia e à noite muito frio. E é isso aí, pessoal. O deserto é isso. É um calor excessivo durante o dia. Aquele sol, né? Aquele sol fatigante. Pois é, o deserto é assim, né?
e eis que à sua cabeceira estava um bolo cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Tá vendo, pessoal? Depois que ele se alimentou novamente, né, que aquele anjo trouxe aquele pão e aquela água para ele, foi que ele se fortaleceu novamente e conseguiu caminhar. Ele achou força novamente e veio. Então, algo fez com que ele se animasse, algo fez com que ele se levantasse novamente e fosse, e prosseguisse e não ficasse ali para morrer, né? Então, continuando aqui, pessoal, agora aqui na revistinha do manancial, tá bom? Uma parada para descanso, que traz aqui o versículo. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então, né? Vamos lá. Depois de confrontar Acabe, matar profetas de Baal e dar grande demonstração do poder de Deus no Monte Carmelo, Elias é ameaçado por Jezabel e foge. Muitas vezes, depois de um grande milagre, a nossa fé é testada. Não é mesmo? Com Elias não foi diferente. Apesar de saber que Deus era com ele, o profeta, que já estava desgastado e cansado pelos anos de seca e confrontos, temeu. Então, pessoal, não é errado não ter medo, a gente sentir medo. Em momentos de problemas, em momentos estressantes, muitas vezes tememos, né? Depende do que passamos, pessoal. Realmente tememos, né? Mas devemos estar confiantes, devemos estar firmados em Deus, né? Como diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus agindo conforme Ele queira, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Então aqui, o medo é um sentimento totalmente humano e todos estamos sujeitos a ele. Em seu caminho de fuga, enquanto dormia, um anjo apareceu a Elias e por 2 vezes o mandou beber e comer. Para momentos estressantes, muitas vezes é preciso parar, descansar, comer e beber. Tá vendo? É importante não descuidarmos da alimentação e da rotina de sono durante os períodos em que nossas energias são drenadas. É o que nós estávamos falando, que estávamos falando sobre isso, sobre quando passamos por momentos difíceis, momentos estressantes, né? Muitas vezes nós nos sentimos sugados, drenados, nos sentimos, parece aquela força, parece que se esvai. Aí vem às vezes, aquele desânimo, aquela canseira, às vezes você não quer mais lutar por aquilo, não quer resolver mais o problema. Mas é necessário, assim como Elias fez, né? Assim como veio aquele anjo, deu aquela força para ele, não só de palavra, mas também do alimento. Então, o nosso corpo físico aqui, ele vai padecendo muitas vezes quando estamos passando por momentos de tribulação, né? O momento da tempestade, muitas vezes, como ele é desgastante, nós também vamos perdendo as forças muitas vezes. Mas é preciso agir assim como Elias fez, né? Depois que ele comeu, ele andou 40 dias para chegar na terra onde ele chegou, né? A Monte Horebe. É importante não descuidarmos da alimentação e da rotina do sono durante os períodos em que nossas energias são drenadas. Elias tinha acabado de ser um canal de Deus para que muitos milagres acontecessem, né? Quando ele fez tudo aquilo, mas acabou se exaurindo, né? Depois que ele precisou enfrentar o deserto, ele viu a dificuldade, ele realmente cansou, desanimou. Não devemos subestimar o poder de uma boa rotina de sono e de uma alimentação equilibrada, tá bom? Quando estivermos lidando com estresse. Se esse estresse, porém, perdurar, é importante buscar ajuda com a família, amigos e até um profissional, ok?
O Senhor tem distribuído dons e permitido que pessoas desenvolvam talentos para o bem de seus servos. Que possamos descansar no Senhor, ser renovados e usufruir do melhor que Ele tem para nós. Então, Deus sempre é o nosso ajudador, né? Além de Deus, né, que é o primeiro que nós devemos recorrer, Deus também coloca pessoas no nosso meio para nos ajudar, né? Para nos ajudar. Então, às vezes, tudo o que precisamos fazer é parar, comer, descansar e ter forças renovadas para Deus e ter forças renovadas por Deus para continuar. Então, que a gente, no momento que a gente está desfalecido, cansado, nós devemos sempre recorrer a quem? A Ele. Primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus. E como eu falei, Deus também tem colocado no nosso meio pessoas, alguém, algo que nos dá aquele ânimo novamente, que precisa fazer com que a gente levante e vá. Assim foi com Elias. Ele teve um momento que ele teve que parar. Então, a nossa vida é assim. Quando estamos estressantes, muitas vezes passamos por problemas difíceis, nós temos que tomar aquele fôlego. Nós precisamos nos renovar aqui novamente, nos fazermos um descanso, uma comida que vem para que a gente possa saciar da comida e da água, né? Saciar da sede. E assim a gente vai se recompondo novamente para seguirmos novamente e estarmos chegando como que posso fazer, ao resolucionar tal problema que estamos enfrentando. Será ele problema de saúde? Será ele problema financeiro? Será ele problema familiar com algum amigo, com algum filho, com o esposo, esposa? Problemas de família, problemas conjugais? Será ele problema espiritual? Então, em todos eles, nós precisamos recorrer a Deus. E aqui também fazendo a nossa parte do corpo, não cuidando, não esquecendo dele, porque o nosso corpo é o templo do Senhor. Então nós também precisamos cuidar dele. Nós precisamos zelar dele. Então, não descuidando dessa parte do nosso corpo, né? A alimentação, a hidratação, que é a água, o descanso. Muitas vezes passamos assim, quem não passa por problemas? Quem já nunca passou por problemas? Muitas vezes quando o problema vem, é complicado, é difícil, choramos, passamos por momentos de dor. Quem nunca passou por momentos difíceis, triste também? É estressante, tempos difíceis, tempo que você olha assim e fala, ai, não vai passar isso nunca, isso não passa, isso não resolve, isso não se resolve. Mas, ainda que dure, um tempo vai passar, né? A dificuldade, ela chega. Mas ainda que seja difícil, é importante nós recorrermos a Ele que tudo pode. E Ele resolve, vai resolvendo da maneira que seja mais melhor para Ele, né? Se a gente for resolver as coisas do nosso próprio passo, do nosso próprio jeito, muitas vezes fazemos coisas absurdas, coisas erradas, coisas que não eram, que saem do nosso plano, que foge. Mas quando a gente põe na direção de Deus, quando a gente ouve, quando a gente realmente age com inteligência, com sabedoria, para não fazer bobeiras, as coisas vai se desatando, aquele nó vai se desatando, vai saindo até que o cadarço está totalmente aberto, está totalmente sem nó, entende? Então é assim que a gente precisa, assim como Elias agiu assim. Elias passou por momentos complicados. No momento que ele precisou recuar, ele recuou. No momento que ele precisou fugir, ele tinha que fugir, senão ele ia ser morto. Ali naqueles momentos ele passou apuro, porque ele estava fugindo. Ele passou apuro, ele estava cansado, estava querendo desistir.
Mas ali veio o anjo e deixou ali a comida para ele e disse: come e bebe, porque muito grande será o caminho, muito comprido será o caminho. Então ele comeu, aí deitou de novo, e sei que depois ele comeu novamente, e assim ele conseguiu chegar no seu determinado lugar, onde era preciso chegar. Então, que assim sejamos nós, que esse exemplo também, vamos pegar esse exemplo de que quando estivermos passando por esses problemas aí, que muitas vezes vem e nos tira aquele sorriso, né? Nos tira aquela alegria, nos faz a gente temer. Passamos sim por problemas, quem não passa, né? Nós sabemos que enquanto estamos nesse mundo, nós passamos sim por aflições, não é assim, ninguém está livre disso, né? Desde que sejamos seres humanos, cada um vai ter seus problemas, suas situações, diferentes uma das outras, outras parecidas, e assim vamos vivendo, né? Mas o importante é sempre estarmos ligados com Deus, entregando sempre nas mãos de Deus, para que Ele possa nos ajudar da maneira mais adequada a estar resolvendo cada situação, tá bom? E é sempre nos prostrarmos diante de Deus. E é isso aí, pessoal. Que isso sirva de lição para a gente, que nós sempre possamos pegar alguma coisa, né, que nos faz refletir e pensar, tem que agir assim, realmente preciso agir assim, é desse jeito, é daquele outro, né? Pedindo sempre orientação a Deus é muito importante para a gente seguir em frente, tá? Então, em momentos bons e em momentos difíceis, sempre é importante a gente estar ligados e conectados com Deus, tá bom? E é isso aí, um abraço para cada um de vocês e tchau!